Hoje nós vamos falar sobre os desequilíbrios ecológicos. Antes, vamos lembrar o seguinte, que as comunidades biológicas elas levaram milhões de anos para se desenvolver e atingir um estágio que a gente chama de equilíbrio, né? Porém, qualquer pequena mudança pode causar o que a gente chama de desequilíbrio ecológico. E essas mudanças podem originar reações em cadeia e repercutir diretamente no funcionamento de um ecossistema. Mas o que seria então esses desequilíbrios ecológicos? São alterações nos ecossistemas, eles podem ser causados por causas naturais, é o caso dos terremotos, das tsunamis, dos furacões, das erupções vulcânicas, e também podem ser causados por atividades humanas desordenadas, é a ação que a gente chama de antrópica. É o caso da poluição, seja da água, do ar, do solo, da depredação, da captura de espécies para comércio, da sobrepesca, que é quando o pescado ele é muito jovem, ainda na fase de reprodução, do efeito estufa, né, que está relacionado ao aquecimento global, da diminuição da camada de ozônio, entre outros fenômenos. Vamos começar falando sobre a poluição sonora. Poluição sonora, o que seria então? O excesso de ruídos que vai afetar a saúde física e mental. Ele é considerado um crime ambiental e pode resultar em multa e também em reclusão de 1 a 4 anos. Segundo a OMS, o nível de barulho que é admitido nos grandes centros urbanos pode atingir até 50 decibéis, só que normalmente ele chega a 90 a 100 decibéis. Ou seja, qualquer som que ultrapasse 50 decibéis já é considerado nocivo à saúde. Então, como a gente viu, ele é característico das zonas urbanas, né, com a emissão sonora acima dos níveis que são regulamentados, pode causar desconforto, perda auditiva e até surdez. Então, é importante para minimizar a poluição sonora o quê? O uso de equipamentos, né, em atividades que envolvam barulho excessivo, construção de aeroportos distantes dos centros urbanos, o desvio do trânsito de caminhões, né, de carga pesada, que emitem muito barulho, mais áreas verdes, campanhas educativas, né, para a população quanto a sons altos, a buzina em excesso, e o uso de protetores auriculares para os profissionais que lidam com sons acima daqueles que são permitidos. Poluição atmosférica agora. Poluição atmosférica é a introdução de qualquer substância que, devido à sua quantidade excessiva, se torna nociva à saúde e ao meio ambiente. Então, o ar pode ser contaminado por gases, por líquidos, por partículas sólidas em suspensão, por material biológico e até por energia. Aqui estão listados os principais efeitos ao meio ambiente, né? O efeito estufa, o efeito do monóxido de carbono no nosso organismo, o buraco da camada de ozônio, a chuva ácida e a inversão térmica. Nós vamos falar sobre cada um deles. Começando pelo efeito estufa. Então, a primeira coisa que a gente não pode deixar de falar é que o efeito estufa é um fenômeno natural, ele ocorre e ele é importante porque ele ajuda a manter a temperatura da Terra por volta de 14 graus Celsius, né? Então, ele tem esse lado positivo. Só que um agravamento desse efeito estufa, ele vem acontecendo pela queima de combustíveis fósseis, que estão lançando gases poluentes, principalmente o gás carbônico, mas também tem outros gases, que são os gases do efeito estufa, e com isso você tem uma retenção de calor na atmosfera que tem aumentado a temperatura do planeta, que é o que a gente conhece como aquecimento global. Então, aqui mostrando os principais gases do efeito estufa, o gás carbônico e o metano. Esses gases são lançados pela emissão não só dos combustíveis fósseis, mas pelas queimadas e pelas termoelétricas. Então, o de positivo a manutenção da temperatura da Terra, mas o aumento exagerado desse efeito pode provocar, por exemplo, o derretimento das calotas polares.
Esse efeito ele pode ser diminuído com a substituição dos combustíveis fósseis, né, que aumentam a quantidade de gás carbônico no ambiente, pelo biodiesel. Né? O biodiesel ele tem origem vegetal, né, como a mamona, a soja, o girassol e outros vegetais. E como as plantas elas precisam do gás carbônico para a realização da fotossíntese, quando você aumenta as áreas agrícolas, você vai retirar mais gás carbônico do ambiente. Então vai ter uma interferência direta e positiva no ciclo do carbono. Agora vamos falar sobre o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele tem fórmula CO. E esse gás ele vai se ligar à hemoglobina, que é aquela proteína que está presente nas nossas hemácias ou eritrócitos. Lembrando só o seguinte, que o tipo de ligação entre o monóxido de carbono e o oxigênio são ligações diferentes. A ligação entre o monóxido de carbono e a hemoglobina é do tipo estável. Então, quando a hemoglobina se ocupa do monóxido de carbono, ela vai deixar de transportar o oxigênio. Isso pode levar à asfixia e até à morte. Quando é que esse gás é lançado na atmosfera? Né? Pela queima dos combustíveis fósseis, do gás natural e das queimadas. Aqui a gente tem uma ideia, né? Aqui a hemácia, o eritrócito, o monóxido de carbono fazendo essa ligação estável com a hemoglobina, formando um composto chamado carboxihemoglobina, que é um composto estável. Buraco da camada de ozônio agora. O buraco da camada de ozônio ele tem sido provocado, né, por gases halogenados que vão desfazer a camada de ozônio. A camada de ozônio ela se localiza na estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera. Né? O ozônio tem essa fórmula, que é a fórmula O3. E o uso principalmente desses gases, né, CFC, clorofluorcarbonos, que atualmente eles estão proibidos, né? Eles foram substituídos pelo HFC, que tinha em componentes de refrigeração, que estavam provocando a destruição dessa camada de ozônio. Só que o ozônio, ele na estratosfera, ele é fundamental para proteger quanto à entrada da radiação ultravioleta do Sol, que é uma radiação de efeito principalmente cancerígeno. Só que ele pode causar também, né, o aumento do risco de mutações, o envelhecimento precoce, problemas de visão, como está aqui, né, a catarata, além de queimaduras. Chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando a água reage com óxidos ácidos presentes na atmosfera devido à poluição. Então, a água da chuva ela vai se acidificar. Isso piora bastante a qualidade de vida das cidades, né? Não só por danificar prédios e monumentos, mas também por poluir a água e o solo e pode matar também organismos. Vou chamar a atenção principalmente porque essa acidez excessiva pode matar as bactérias nitrificantes que estão no solo, né? Nós falamos dela quando falamos do ciclo do nitrogênio, e isso pode interromper, inclusive, esse ciclo. Então, aqui a gente tem alguns desses gases que são capazes de se combinar com o vapor de água, produzindo a chuva ácida, né? Então, aqui, ó, pode ter destruição de culturas, né? E todos aqueles inconvenientes, como eu falei. Agora, o problema da inversão térmica. A inversão térmica, né, que ocorre geralmente no inverno, ela vai impedir a convecção das massas de ar. Então, o que acontece normalmente? Né? Essa primeira imagem mostra, né? O ar quente, ele é menos denso, então ele tem a tendência de subir na atmosfera, carregando com ele os poluentes, que estão mais próximos da superfície. Né? No inverno, o que vai acontecer? Vai ficar retido uma camada de ar frio, né, próximo à superfície. As partículas desses poluentes vão ficar presas nessa camada de ar frio e não vão sofrer convecção. Então, nós vamos ter desde problemas respiratórios a irritação nos olhos. Né? Então, aqui, como eu falei, é uma falha nas correntes de convecção do ar, causando o aprisionamento da poluição próxima ao solo.
Agora vamos falar sobre a poluição da água. A poluição da água ela é causada quando se lança, né, diversas substâncias, né, lixo, entre outros, na água. Então, principalmente causado pelo lançamento de esgotos domésticos e dejetos industriais. Isso vai provocar uma multiplicação acelerada das bactérias, né, bactérias que são aeróbicas, que vão consumir grande parte do oxigênio que está dissolvido na água. Isso pode levar à morte dos peixes por asfixia. Os principais efeitos, né, a eutrofização, as marés vermelhas, maré negra, a poluição térmica das águas e a bioacumulação. O primeiro fenômeno é o fenômeno da eutrofização. Então, ele é ocasionado, né, quando você tem um aumento excessivo de matéria orgânica, né, com excesso de nutrientes na água. Então, aqui você tem um bloom ou floração das águas, pelo excesso de nutrientes, né, que servem de alimento para essas algas. O aumento dessas algas superficiais vai formar uma barreira que vai impedir a passagem de luz, o que vai ter influência direta na atividade fotossintética, né, do fitoplâncton e das algas submersas. Ocorre uma proliferação, né, um aumento exagerado dessas bactérias que são aeróbicas e utilizam oxigênio para respiração, acabando por retirar parte desse oxigênio que seria utilizado na respiração de peixes e outros seres vivos aquáticos, né, que acabam por morrer por asfixia. Depois sobram basicamente as bactérias anaeróbicas, que vão fazer a decomposição de matéria orgânica e, com isso, vão liberar gases tóxicos e maus cheirosos na água. Maré vermelha agora. A maré vermelha, ela está relacionada também a um excesso de nutrientes na água, só que agora a gente vai ter uma proliferação de algas dinoflageladas, né, que são as pirrófitas, que têm a coloração avermelhada e vão dar essa aparência a região onde elas estão se multiplicando em excesso. Só que a atividade metabólica dessas algas, libera, né, toxinas que agem no sistema nervoso dos animais marinhos, além de consumir uma grande quantidade de oxigênio. Maré negra. A maré negra, ela está relacionada ao derramamento de petróleo, né? O petróleo vai formar uma camada superficial de óleo, já que ele é insolúvel, e vai causar a morte da fauna, né, pela diminuição da taxa de oxigênio, diminuição também da atividade fotossintética, porque não tem a passagem de luz para as camadas mais inferiores. Então, isso vai prejudicar toda a cadeia alimentar, né? Já que os principais seres que são afetados é o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar. Além disso, você tem uma dissolução do oxigênio, prejudicando a respiração dos seres vivos. Então, aqui, impede a passagem de luz, comprometendo a atividade fotossintética, né? Esse óleo também pode aderir à brânquia dos peixes e outros animais, impedindo a respiração. Pode dissolver aquela camada impermeabilizante das penas das aves e elas acabarem morrendo ou afogadas ou então por conta do frio, sem poder voar, além de intoxicações, mutações e câncer. Os detergentes, né, que algumas vezes formam essa camada, né, de espuma sobre a superfície de rios, né, principalmente, eles são resultado da lavagens domésticas e industriais. Vão diminuir a penetração de oxigênio na água, afetando diretamente as formas aeróbias. Vão retirar também, assim como o petróleo, a camada impermeabilizante, né, que os pássaros, né, as aves, elas têm nas penas, então eles podem acabar morrendo afogados, como eu falei. Quando esses detergentes são biodegradáveis, eles contribuem, além disso tudo, para o processo de eutrofização que a gente falou mais lá atrás. Bioacumulação, que é a magnificação trófica, é o acúmulo
de compostos não biodegradáveis que vão ficar acumulados, né, e não vão ser digeridos nas cadeias ou teias alimentares. Pode ser causado por metais pesados, como é o caso do mercúrio, por agrotóxicos como o DDT. Então, ó, substâncias não biodegradáveis, né, o DDT, os metais pesados, né, aqui está citando o mercúrio, o chumbo e o cádmio. Uma característica que chama bastante atenção é que quanto maior o nível trófico, maior a exigência alimentar, então maior vai ser a concentração dessas substâncias nos seres vivos, né? Então, tem um acúmulo nos organismos ao longo dessa cadeia ou teia alimentar. Os pesticidas ou biocidas, eles vão poluir tanto a água quanto o ar quanto o solo, né? Não são biodegradáveis e se acumulam nos organismos também ao longo das cadeias alimentares. Então, o acúmulo de substância tóxica por peso corporal, você tem um envenenamento dos alimentos, né? Seleção de linhagens mais resistentes e eliminação de espécies úteis. Acúmulo ao longo da cadeia alimentar, como eu falei. O DDT, ele pode causar desmineralização de ovos das aves, né, que ficam com a casca fininha, o que provocou a extinção de algumas espécies nos Estados Unidos, e nos humanos pode causar cirrose e câncer. Os metais pesados, né, eles podem ser ingeridos ao longo da cadeia alimentar ou pela inalação de vapores, né? Ele tem ação direta sobre o sistema nervoso, pode causar cegueira, emagrecimento. Isso é muito típico das regiões de mineração, né, ou atividades com tinta e papel. O chumbo também causa perturbações nervosas, nefrite, né, problemas dos rins crônicos, anemia, distúrbios do sistema digestório. O cádmio também, ingestão ou pela cadeia alimentar, também tem ação direta no sistema nervoso e esse elemento está presente nas pilhas e baterias. Poluição do solo agora. A poluição do solo, ela está relacionada, né, ao acúmulo, deposição, armazenamento no solo de produtos que vão alterar o comportamento natural do solo, ou seja, vão causar mudanças, né, nas suas características físicas, químicas e biológicas. Pode ser causado pelo lixo, pelo material radioativo, né, desmatamento, queimados, são eventos que estão relacionados à poluição do solo. Então, o lixo, né, na Idade Média já causou as pestes. Então, você tem os lixões, onde você tem um acúmulo de lixo no solo, sem nenhum tratamento, que pode provocar a proliferação de vetores de doenças, além do mau cheiro. A contaminação do solo e dos lençóis freáticos, porque o lixo em decomposição, ele produz um resíduo que é chamado de chorume, que é altamente tóxico. O lixo hospitalar, ele tem que ter todo um tratamento especial, né, por incineração, só que essa incineração libera gás carbônico, que é a queima, né, do lixo hospitalar, ele libera gás carbônico e outros gases para a atmosfera. Já no aterro sanitário, esse lixo é enterrado em depósitos especiais que tem todo um tratamento, como a impermeabilização do solo, né, para evitar que esse chorume ele contamine o solo, né? Pode-se fazer a coleta desse chorume e dos gases que podem funcionar como biogás. A radioatividade também, né? A poluição radioativa é bastante preocupante, porque essa radiação pode causar câncer nos organismos, né? Então tivemos alguns problemas, né? Além dos testes nucleares, o vazamento nas usinas nucleares, né? Como os trôncio 90, exemplos, né? Os problemas podem ser causados pelo trôncio 90, o iodo 129, 131 e o césio 137, que a gente teve até um problema com ele no Brasil, né? Se você tem todo um cuidado com a utilização dessa radioatividade, ela traz benefícios, né? Na agricultura ou na medicina, por exemplo. A preocupação é quando você não tem o cuidado que é necessário para essa atividade.
Bom, destruição dos solos agora por desmatamento. O desmatamento, né, que é a retirada das espécies vegetais de uma região, eles podem levar à erosão do solo. Com isso, os ventos e chuvas vão carregar a camada superficial do solo, tirando o humus, né, e a destruição de micro-organismos pela ação da radiação solar. Além disso, o solo ele pode sofrer um arrasto ou lavagem dos sais minerais que estão no solo, caracterizando um início de processo de erosão ou erosão leve, né, que é a lixiviação. As queimadas podem causar poluição atmosférica, né, pelos poluentes da fumaça, além da liberação de gás carbônico, contribuindo inclusive com o efeito estufa e o aquecimento global. Você tem uma redução da fertilidade do solo pela queima de matéria orgânica, destruição da fauna e da flora locais, além da destruição da cobertura vegetal. Então o solo fica exposto, mais suscetível à erosão. Atualmente se fala muito das queimadas, né, na região do Pantanal e da Amazônia, que tem causado grandes problemas, né? Não só com a morte de animais, mas também com a destruição da vegetação local, problemas que vão levar anos para poder serem resolvidos, né? Para que tudo volte ao normal. Bom, o controle biológico é uma das formas de você evitar problemas nas cadeias alimentares. Você vai fazer o controle de pragas em plantações com seus inimigos naturais, né? Predadores, parasitas, competidores ou então produtos biológicos, como, por exemplo, hormônios. Tá? Então, por exemplo, as lagartas de soja, elas vão comprometer, são parasitadas, né? Por um organismo que compromete o seu desenvolvimento e leva essas lagartas à morte. Então, isso seria uma forma de controle biológico. Só que o controle biológico ele também tem alguns problemas, né? Você pode introduzir naquele ambiente uma espécie que é uma espécie exótica, e se ela for mais forte, né, entre aspas, ela pode sair ganhadora na competição com outras espécies nativas, causando desequilíbrio ecológico. Muitas vezes essas espécies elas não têm predadores naturais, já que não são típicas daquela região, tá? Bom, agora vamos à parte, né, da biologia que está tentando reverter toda essa situação que é chamada de biologia da conservação. Então, a biologia da conservação é uma área interdisciplinar, né, com o objetivo de quê? De proteger espécies, seus hábitats e ecossistemas, do quê? Do excesso das taxas de extinção e de erosão das interações entre os seres vivos. Então, eles têm dois objetivos principais. Primeiro, entender os efeitos da atividade humana sobre as espécies, as comunidades e ecossistemas, além de ter abordagens práticas para prevenir a extinção de espécies. Eu falei, é uma área interdisciplinar, né? Porque ela envolve ciências naturais, sociais, além da prática de gestão de recursos, com o objetivo de conservação da fauna e da flora de uma região. Pegada ecológica agora. Quando a gente fala de pegada ecológica, a gente está falando de um método, né, de contabilidade ambiental que vai avaliar o quanto o consumo das populações está interferindo nos recursos naturais. Quando a gente fala de biocapacidade, a gente está falando sobre a capacidade de um determinado ecossistema em produzir recursos que são úteis e absorver aquilo que é gerado pela atividade humana. Então, a pegada ecológica ela vai contabilizar os recursos naturais biológicos renováveis, né, como os que estão citados aí, né? Grãos, vegetais, carnes, peixes, madeiras, fibras, energia renovável, segmentados em agricultura, pastagem, florestas, pesca, área construída, energia e absorção de dióxido de carbono.
esse cálculo da pegada ecológica vai revelar se o nosso estilo de vida é um estilo de vida que é sustentável, né? Se ele está ou não de acordo com a oferta dos recursos do planeta. Então, em média, você tem, para você evitar o colapso ambiental, aproximadamente 1,8 hectare per capita, né? Que seria por pessoa. Se essa pegada ecológica, né, quando a gente fala de um país, ela for maior do que esse valor, a gente fala que está havendo um déficit ecológico, né? Então, o país está vivendo de maneira insustentável, ele está retirando mais do que a capacidade natural daquele ecossistema. Já se ocorrer o inverso, você tem um crédito ecológico, indicando que o país apresenta uma vida sustentável. E por último, a ecologia da restauração, que visa promover estudos e planos de recuperação de áreas degradadas, por biorremediação ou por incremento biológico. A biorremediação é a utilização, né, de micro-organismos, né, e plantas, né, o caso de bactérias e fungos, na recuperação das áreas contaminadas. Já o incremento biológico, ele utiliza seres vivos para introduzir nutrientes que são essenciais a uma área que foi degradada. Com isso, você tem um restabelecimento de espécies vegetais, animais, fungos e micro-organismos. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Um grande beijo, morrendo de saudades e até a próxima. Fiquem com Deus.